Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos questões de direito administrativo, direitos humanos e ECA. Na aula de hoje nós vamos comentar questões de direito do consumidor, direito ambiental e direito internacional, todas do 34º exame. Eu tenho certeza que essa correção vai te ajudar muito nos seus estudos para a primeira fase dos próximos exames. Se você gostar do conteúdo, você pode sim deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as demais aulas que estão por vir. Vamos à aula! Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então duas questões de direito internacional, duas questões de direito ambiental e duas questões de direito do consumidor. Olha só, Klaus, nascido na Alemanha, é filho de Ângela, também alemã, e de Afonso, brasileiro. Estava no país germânico porque fora contratado por empresa privada local, como engenheiro mecânico. Klaus, com 18 anos, eu frisei aí, com 18 anos, resolve seguir os passos do pai e vem para o Brasil cursar engenharia mecânica em conceituada Universidade Federal. Para tanto e para concorrer às vagas comuns, deseja ter reconhecida a nacionalidade brasileira. Acerca do caso narrado e com base no que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, assinar a afirmativa correta. Então, para nós resolvermos essa questão, você teria que ter conhecimento do artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ponto. Né? Então, se nascer de pai brasileiro ou mãe brasileira e for registrado em repartição brasileira competente no exterior, vai ser considerado brasileiro nato. Ou, caso não seja registrado em repartição competente, esses nascidos no estrangeiro venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, tá? Que é o caso aqui de Klaus, pela nacionalidade brasileira. Então, nesse caso, também será considerado brasileiro ou brasileira natos, tá bom? Então, com base nisso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, Klaus não poderá optar pela nacionalidade brasileira, pois Afonso, que é seu pai, ainda que brasileiro, não estava na Alemanha a serviço do Brasil. Não, olha só, se Klaus fez 18 anos e quer optar pela nacionalidade brasileira, a Constituição, no artigo 12, inciso 1, a linha C, deixa sim ele optar e o considera brasileiro nato. Tá? Então, quando coloca aqui, não poderá, deixou a assertiva incorreta. Tá bom? B. Klaus poderá ter reconhecido a condição de brasileiro nato se fixar residência no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ainda que não tenha sido registrado em repartição brasileira competente na Alemanha. Perfeito. É o que nós acabamos de dizer e ler no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição. Tá bom? O gabarito aqui, sem dúvida nenhuma, é a letra B. Tá? Letra C. Tendo em vista que Klaus já atingiu a maioridade, beleza, ele atingiu a maioridade. Poderá requerer a nacionalidade brasileira apenas na condição de naturalizado. Não, olha só, apenas na condição de naturalizado, deixou a assertiva incorreta, tá? Porque nesse caso especial de Klaus, o artigo 12, inciso 1, a linha C, permite que ele tenha reconhecida a condição de brasileiro nato. Tá? Sem precisar cumprir alguns requisitos previstos no Decreto-Lei 389 de 1938, que regula a nacionalidade brasileira. Eu coloquei aqui para vocês, artigo 10, são condições para a naturalização. Eu coloquei só alguns, tá? Há, nesse artigo, outras condições, tá bom? Olha lá. Inciso 1, capacidade civil, residência contínua no território nacional. 3, conhecimento da língua portuguesa. Então, se qualquer estrangeiro, né, seja ou não filho de brasileiro, quiser vir ao Brasil e, cumpridos esses requisitos do Decreto-Lei 389, pleitear, ter reconhecida a naturalização, vai conseguir, tá? Em regra, vai conseguir, tá bom? Então, não é o caso de Klaus, porque Klaus pode ter reconhecida a sua nacionalidade brasileira nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha C. Letra D. A comunidade
comunicação em língua portuguesa mostra-se como condição para a obtenção de nacionalidade brasileira por claus. Olha só, se aqui fosse para qualquer outro estrangeiro que não, né, nas mesmas condições que claus, estaria correto, né? Acabamos de ler, né? Artigo 10, inciso 3. Uma das condições para um estrangeiro que não seja filho de brasileiro ou brasileira, né, nas mesmas condições de claus, é sim conhecimento da língua portuguesa. Só que não é o caso de claus. Tá bom? Então, como condição, deixou assertiva incorreta no caso de claus, tá? Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Ao imigrar para o Brasil, uma família de venezuelanos procura um advogado ou uma advogada a fim de obter orientação jurídica acerca dos direitos relativos à moradia e educação para os filhos e abertura de conta corrente perante instituição financeira brasileira, tendo em vista ser assegurado aos imigrantes determinados direitos em condições de igualdade com os nacionais, em todo o território nacional. Em relação a esses direitos, assinar a afirmativa correta. Então, Lei 13.445, que regula a migração, artigo 3º, olha lá. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 4, o princípio da não discriminação em razão dos critérios e dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Inciso 11, acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, aí, coloquei educação, tá? Assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Artigo 4º. Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, bem como são assegurados, inciso 2, olha lá, direito à liberdade de circulação em território nacional. 5. Direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável. E, inciso 14, direito à abertura de conta bancária, tá? Então, veja que a Lei 13.445 dá uma gama de direitos ao migrante de tal forma que ele não se sinta, em hipótese nenhuma, discriminado. É claro que a Constituição traz algumas exceções, como o migrante não pode ocupar cargo de presidente da República, de oficial das Forças Armadas, e por aí vai. Mas aí é a Constituição. A Constituição pode, a lei não pode, tá? Olha só, com base nisso, vamos para as assertivas. Letra A. É assegurado o direito de liberdade de circulação em território nacional, restrita à área fronteiriça por onde ingressou. Não, pessoal, não há essa restrição, tá? É ampla e não restrita, tá? Letra B. É assegurado o direito à educação pública. Pô, beleza. O que nós vimos aqui já no artigo 3º, inciso 11. Vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Perfeito, tá? O gabarito aqui é letra B, tá? De acordo com o que nós já lemos. Letra C. É vedado o direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais para outro país. Ao contrário, né, pessoal? Tem muita gente que vem para cá trabalhar e quer mandar lá um trocadinho para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, né? Não é vedado, acabamos de ler no artigo 4º da Lei 13.445, tá? D. É vedada a abertura de conta corrente em instituições financeiras. Sem conta corrente, a pessoa não faz nada. Hoje em dia, né, sem ter um cartão de crédito. Então, é lógico que não, tá? A Lei 13.445 resguarda, sim, o migrante nesse aspecto também. Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Primeira questão de ambiental. Após regular trâmite de ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado para o exterior grande quantidade de peles e couros de jacaré em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. Na sentença condenatória, o juízo substituiu a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 anos por pena restritiva de direito de prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a determinada entidade pública, no valor de 400 salários mínimos. Especificamente no que tange ao valor da prestação pecuniária, o advogado ou advogada de João deve recorrer da sentença, alegando que, de acordo com a legislação de regime
vigência tal montante. E aí, pessoal, você deveria aí, uma questão, né, decoreba, ter o conhecimento aí da literalidade do artigo 12 da Lei de Sanções Penais e Administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente. Ó. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social de importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Tá bom? Então, ó, nós temos aí um intervalo entre um salário mínimo e 360 salários mínimos, sendo no mínimo um salário mínimo, né, e no máximo 360 salários mínimos. O examinador, na letra A, diz o seguinte: deve consistir em 40 salários mínimos, sendo vedada a dedução do valor pago de eventual multa administrativa que João for condenado. Ó. E o artigo 12 diz justamente o contrário: o valor pago será deduzido, sim, do montante de eventual reparação civil. Portanto, ó, o vedada deixou a assertiva incorreta, tá? Letra B, deve estar limitado a 40 salários mínimos? Não, deve estar limitado a 360 salários mínimos, no máximo, né? Sendo certo que o valor pago será abatido. Sim, o valor pago pode ser abatido. Na letra C, ele diz que não pode ser superior a 60 salários mínimos. Não, não pode ser superior a 360 salários mínimos. Ok? Letra D, não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos, sendo certo que o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil. Perfeito, né, pessoal? Disse exatamente aí o que está no artigo 12, a literalidade do artigo 12 da Lei 9.605 de 98. Ok? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. A Constituição da República dispõe que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Do ponto de vista histórico e cultural, percebe-se que a comunidade indígena está intimamente ligada ao meio ambiente, inclusive colaborando em sua defesa e preservação. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas, e aí ele vem e te cobra o conhecimento do artigo 231 da Constituição, que trata do tema, olha só, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 3º do artigo 231, olha só, o aproveitamento de recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Portanto, somente com autorização do Congresso Nacional pode, sim, as terras indígenas serem exploradas, ok? Então, de conhecimento desse texto da Constituição, nós voltamos para as assertivas. Olha só, letra A. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização de todos os órgãos que integram o CISNAMA. Olha só, pessoal, se fosse esperar a autorização de todos os órgãos, nunca que seria explorada nenhuma terra indígena em nenhum lugar do mundo, tá bom? Mas, enfim, tirando a brincadeira, não, nós precisamos apenas de autorização do Congresso Nacional, que será apoiada em audiência pública para ouvir os donos das terras, que são os índios, tá bom? Os representantes dos donos da terra. Letra B, lá. Só podem ser efetivadas com a autorização do Congresso Nacional. Olha aí a literalidade, ó. Ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação, que é mais do que justa, né, nos resultados da lavra, na forma da lei. Tá bom? Então, ó, gabarito é
A letra B. Letra C, olha só, não podem ser efetivadas em qualquer hipótese. Ó, já foi para o extremo, né? A banca sempre vai para um dos extremos, ou às vezes até os dois, né? Ó, não podem ser efetivadas em qualquer hipótese, deixou a assertiva C incorreta. Ó. D, não podem ser efetivadas em qualquer hipótese, também deixou a assertiva incorreta. Nem vou ler o resto, tá bom? Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, primeira questão de direito do consumidor, José procurou a instituição financeira Banco Bom com o objetivo de firmar contrato de penhor. Para tanto, depositou um colar de pérolas raras, adquirido por seus ascendentes e que passara por gerações até tornar-se sua pertença através de herança. O negócio deu-se na modalidade de contrato de adesão, contendo cláusulas claras a respeito das obrigações pactuadas, inclusive com redação em destaque quanto à limitação do valor da indenização em caso de furto ou roubo, o que foi compreendido por José. Posteriormente, José procurou você como advogado ou advogada, apresentando dúvidas a respeito de diferentes pontos sobre os temas indagados, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, você deveria ter o conhecimento da súmula 297 do STJ, que diz o seguinte, ó, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável, sim, às instituições financeiras. Em outras palavras, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação de prestação de serviço das instituições financeiras com os seus clientes. Somos nós, os meros mortais, né? Enfim, sabendo disso, você deveria ainda ter conhecimento lá do artigo 51, que cai muito em prova do CDC, né? Ó, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis, tá bom? Súmula 638 do STJ. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil, tá? Que responde aqui a nossa questão. Tendo conhecimento disso, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. A cláusula que limita o valor da indenização pelo furto ou roubo do bem empenhado é abusiva. Sim, perfeito, tá? E nula. Claro, é o que acabamos de ler. É a conclusão a que o STJ chegou. Ainda que redigida com redação clara e compreensível por José, e em destaque no texto, pois o que vicia não é a compreensão redacional, e sim o direito material indevidamente limitado. Perfeito, pessoal, né? Copiou aqui parte do julgado, tá bom? Letra B, olha só, a cláusula que limita os direitos de José em caso de furto ou roubo é lícita. Não é lícita. Vou parar por aqui, tá bom? Letra C, o negócio realizado não configura relação consumerista. Súmula 297, configura sim, ó, não configura, deixou a assertiva C incorreta. D, a cláusula que limita o valor da indenização pelo furto e roubo do bem empenhado é lícita. Não, é ilícita, ok? Vou parar também por aqui. Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Eleonora passeava de motocicleta por uma rodovia federal quando foi surpreendida por um buraco na estrada, em um trecho sob exploração da concessionária. Não tendo tempo de desviar, ainda que atenta ao limite de velocidade, passou pelo buraco do asfalto, desequilibrou-se e caiu, vindo a sofrer várias escoriações e danos materiais na moto. Os danos físicos exigiram longo período de internação, diversas cirurgias e revelaram reflexos de ordem estética. Você, como advogado ou advogada, foi procurado ou procurada por Eleonora para ingressar com a medida judicial cabível diante do evento. À luz do Código de Defesa do Consumidor, você afirmou corretamente que, e aí, pessoal, nós teríamos que ter o seguinte conhecimento, olha só, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, para começar, né? As pessoas jurídicas de direito público e as
ter direito privado, prestadoras de serviço público, que é a empresa aqui que explora a concessão, né, a parte da rodovia na qual Eleonora sofreu acidente, tá? Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, tá? Então, responde, entenda-se, objetivamente, ok? E aí nós temos um precedente aqui do STJ, no RESP 1.789.647, que diz o seguinte, ó, copiei só o que interessa aqui para o nosso entendimento, olha só. Conforme entendimento pacificado no STJ, a relação entre concessionário de serviço público e usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, tá bom? Sendo cabível a aplicação do CDC. Em se tratando de matéria relacionada a danos oriundos de produtos e serviços de consumo, afastada a aplicação do Código Civil, tendo em vista o regime especial do Código de Defesa do Consumidor. Só excepcionalmente aplica-se o Código Civil, ainda assim quando não contrarie o sistema e a principiologia do CDC, ok? Sabendo disso, ó, artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, ok? Sabendo disso, vamos para as assertivas, olha só. Letra A. Compete a Eleonora comprovar o nexo de causalidade entre a má conservação da rodovia e o acidente sofrido, bem como a culpa da concessionária. Não porque raciocina comigo, se aplica o CDC, e aí nós temos a inversão do ônus da prova. Olha que bonito. Se aplicasse o Código Civil, a letra A estaria correta, tá? Quem sofre o dano deve comprovar o nexo de causalidade, né, para ajuizar a ação. No CDC, aplicando-se o CDC, essa etapa é pulada, ok? Então, ó, a assertiva A está incorreta. Letra B. Aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva? Não. Responsabilidade civil aqui é objetiva, dado o rito especial do CDC. Tá? Então, ó, é objetiva e não subjetiva. Tá? C é o gabarito da questão. Olha só. A relação de consumo entre Eleonora e a concessionária, cuja responsabilidade é objetiva, acabamos de falar, ok? Ela é verificada independentemente da comprovação de dolo ou culpa, ok? Letra C. Letra D. Pela teoria do risco administrativo, afasta-se a incidência do CDC. Não, né? Não se afasta a incidência do CDC nesse caso, ok? De acordo com o que acabamos de ler, tá? Portanto, aplica-se sim o artigo 14. Tá bom? Diante disso, nós acabamos aí a correção de 6 questões, 2 de direito internacional, 2 de direito ambiental e 2 de direito do consumidor, que foram cobradas no 34º exame. Um forte abraço, bons estudos.